Bom dia a todos. Eu queria agradecer a comissão organizadora pelo convite e me pediram para falar um pouquinho sobre profilaxia endoftalmite com a utilização de antibiótico intracameral. Eu não tenho interesse financeiro em nada do que eu vou falar e eu vou começar falando basicamente sobre uma série de artigos científicos e o primeiro slide não podia deixar de ser um slide sobre medicina baseada em evidência. Hoje, eu sei que tem vários médicos jovens no grupo, então a gente não pode esquecer hoje que a medicina tem que ser baseada na melhor evidência científica, e eu digo evidência de qualidade. É essa evidência que vai te nortear. Então, baseado na qualidade da evidência, junto com o seu julgamento clínico, você vai tomar a decisão sobre o que fazer com o seu paciente. E quando eu falo em medicina baseada em evidência, eu não estou falando apenas em ler um artigo científico, mas ler um artigo científico com qualidade. Então, hoje faz parte da formação, ter uma formação em metodologia científica, saber um mínimo sobre estatística, tudo isso para permitir que você consiga filtrar da melhor forma possível a informação que você recebe hoje. Quando a gente fala em profilaxia, o primeiro ponto, então, vai ser o nível de evidência. Qual é o nível de evidência que a gente tem hoje a respeito desse assunto? Existe o que a gente chama de pirâmide hierárquica, que seria uma pirâmide onde o topo da pirâmide a gente teria a melhor forma de análise de um trabalho, que são as meta-análises, e lá embaixo a gente tem a opinião do especialista. Então, é o que tem menos importância perto do ápice, que seria as meta-análises. Então, quando a gente olha a literatura hoje a respeito do assunto, vocês vão ver que a maior parte do que a gente tem descrito hoje são estudos observacionais. Então, não são estudos controlados, randomizados, são estudos apenas que foram selecionados, um grupo de pacientes que recebia, outro grupo que não recebia. Esses pacientes, então, na maior parte das vezes, do ponto de vista retrospectivo, foram avaliados para avaliar a prevalência de endoftalmite nesses dois grupos diferentes. Então existe uma série de limitações que não cabem aqui nessa aula, mas que devem ser lembradas quando a gente está falando de estudos observacionais. Em 2017 foi tentada a primeira meta-análise a respeito desse assunto, que é a utilização do antibiótico intracameral. Então é um grupo do Johns Hopkins que fez isso. Eles encontraram mais de 150 artigos sobre o assunto, apenas 5 eles selecionaram, mas na verdade apenas um tinha importância, que é o estudo do grupo europeu de 2007. Então, na verdade, não foi possível realizar uma meta-análise, mas eles concluíram que a utilização do antibiótico intracameral, sim, teria um benefício reduzindo a incidência de endoftalmite. Mas essa conclusão não é uma meta-análise, na verdade é a conclusão obtida pelo único trabalho de impacto, que é o trabalho da comunidade europeia. Então, o que a gente vai apresentar aqui? Na verdade, não é uma meta-análise, mas sim os trabalhos randomizados. Então, existem apenas 2 trabalhos, um é o trabalho europeu e o outro é um trabalho do grupo brasileiro, da Universidade de Campinas, que é o grupo do Melega e do grupo do Ariel de 2019. Então, qual a maior restrição? Por que tem tão pouco estudo prospectivo randomizado sobre esse assunto? É o tamanho da amostra. Então, não vou entrar em detalhes de como se calcula uma amostra, isso é uma obrigação hoje ter esse conhecimento. A gente está falando, como a gente está falando em ter ou não ter, a gente está falando em proporções. Então, ter endoftalmite ou não ter endoftalmite. Então, a gente vai usar as fórmulas de proporção para calcular o tamanho da amostra. Para calcular o tamanho da amostra, a gente parte de dados que a literatura já dispõe. Quando você faz um trabalho que é um trabalho inédito, que você não tem dados anteriores, você precisa pelo menos fazer um trabalho piloto que vai te nortear contra a média daqueles valores, o desvio padrão, para você poder calcular então o tamanho da sua amostra. Mas no caso específico aqui existia, então quando a gente olha na literatura, a taxa de endoftalmite, segundo esses trabalhos de referência, era de 1 para 400 nos pacientes que não utilizavam antibiótico intracameral, e isso aí reduzia para 1 para 2.000 quando utilizava. Quando eu coloco nessas fórmulas de proporção, a gente encontra então, utilizando um poder de 90, com um P de 0,05, os pesquisadores deveriam ter pelo menos 8.289 olhos para cada braço de estudo, ou seja, o grupo que vai receber o antibiótico intracameral deveria ter 8.289 olhos e o grupo placebo 8.289 olhos. Isso imaginando que nenhum paciente vai ser perdido durante o follow-up, que isso não acontece, Em estudos prospectivos, randomizados, a gente já parte do pressuposto que esses pacientes vão ser perdidos no segmento, então a gente aumenta a amostra em torno de 10%. Então 10% além desse número, ou seja, quase 9.000 olhos por braço estudado. Então esse seria o tamanho adequado. Qual é um dos pontos criticados pela Academia Americana, por exemplo, é que eles acham que a incidência de endoftalmite não é 1 para 400, é uma incidência muito menor, então segundo eles é 1 para 1.000, 1 para 1.100 no mínimo. Então como isso aí aproxima os valores da incidência, acaba que o tamanho da amostra tem que ser muito maior. Então segundo a Academia Americana de Oftalmologia, para você fazer um trabalho
dentro de um padrão ouro de metodologia adequada, você teria que ter pelo menos 35 mil óleos por braço de tratamento. Então, o que a gente tem na literatura hoje? Então, eu peguei os 10 trabalhos mais citados, então são trabalhos retrospectivos na maior parte, alguns prospectivos mais observacionais. Existem vários trabalhos, então aqui são os 10 principais trabalhos. Dos 10, 8 são favoráveis à utilização do antibiótico intracameral. Então, né, a maior parte, quando a gente está falando de estudos observacionais, eles falam em risco relativo ou odds ratio. Então, as chances de ter endoftalmite é quase sempre muito maior no grupo que não utilizou. E aí, quando eu coloco, né, eu fiz uma tabela de contingência dos primeiros 9 trabalhos, que são trabalhos menores, e na hora que eu coloco esse trabalho de contingência, eu faço o odds ratio e eu encontro isso, que utilizar antibiótico intracameral implica num risco 2 vezes menor de ter endoftalmite comparado a não utilizar. E quando eu coloco aqui mais à direita embaixo, vocês vão ver o NNT, que é o Number Needed to Treatment, ou seja, eu vou precisar injetar antibiótico intracameral em 3.703 olhos para prevenir um caso de endoftalmite, segundo esses estudos observacionais. Quando eu pego o último trabalho, aquele trabalho número 10, que é um trabalho num grupo indiano, do Harimpria, ele tem um trabalho de mais de 2 milhões de pacientes. Então ele sozinho tem um N maior do que todos aqueles outros 9 trabalhos juntos. E quando eu coloco no trabalho, na tabela de contingência também que eu montei, eu encontro com o NNT de 2.000, um pouquinho menor. Então eu preciso tratar 2.000 pacientes, injetar em 2.000 pacientes para prevenir um caso de endoftalmite. Então esse é o NNT desse estudo. Mas o que importa são esses 2 estudos que eu vou apresentar. É o trabalho da Eskers, que é o trabalho de 2007 do JCRS. É um trabalho, né, que levou toda essa discussão, porque é um trabalho com desenho metodológico adequado, é um Randomized Control Trial. Então ele dividiu, aqui vem uma das críticas, infelizmente ele estratificou em 4 grupos. Na hora que você estratifica um trabalho em 4 grupos, é como se diminuísse o tamanho da amostra. Ao invés de ele ter 2 grupos com 8.000 olhos, ele preferiu ter 4 grupos com 4.000 olhos. E aí diminui o poder daquele estudo. Então acaba que é uma crítica importante ao trabalho. Então na hora que vocês veem um grupo que não recebeu um antibiótico à esquerda e o grupo que recebeu, existe uma diferença significativa entre eles. E o risco de ter endoftalmite era quase 5 vezes maior no grupo que não recebeu antibiótico intracameral. Uma das desvantagens do estudo, além dessa estratificação, é a incidência de endoftalmite. Eu achei um número absurdo. Para cada 300 olhos operados, um paciente ter endoftalmite porque não utilizou antibiótico intracameral, eu acho que é um número elevado. Então, quando você tem um número, né, essas discrepâncias, isso aí facilita você encontrar uma diferença estatística. E eu acho que não é esse o valor real. Eu concordo mais com a Academia Americana, acho que os números são bem menores de endoftalmite, mesmo com a não utilização do antibiótico intracameral. Mas eles colocaram esse valor. E outra crítica é que eles não faziam uso do antibiótico no dia da cirurgia. Então o paciente saiu da cirurgia, ele só passava a utilizar o antibiótico tópico no dia seguinte à cirurgia. Seria uma outra crítica. O NNT é desse trabalho prospectivo, né, então esse é o NNT que deveria ser seguido. Você vai utilizar mais ou menos 500 vezes em 500 pacientes o antibiótico para proteger um caso de endoftalmite. O outro estudo é esse estudo do grupo de Campinas, também é um trabalho com desenho metodológico adequado, mas vocês veem que o N é muito menor, 3.640, então está bem fora do padrão ideal. E você consegue provar isso. A diferença também é significativa, mais uma crítica que é o tamanho, né? A incidência de endoftalmite do grupo que não utilizou antibiótico, 1 para 260, e eu não quero operar num serviço que me dá um risco de quase 0,40 de endoftalmite, né? Para cada 260 pacientes operados, um vai ter endoftalmite. Esse serviço não serve para operar meus olhos, ou tem algum viés aí que não foi comentado. Então o risco é 7 vezes maior quando não usa antibióticos. E talvez em centros que o índice de endoftalmite seja muito alto, se justifica a utilização do antibiótico intracameral. Então esse é um ponto a ser discutido. O NNT vai ser muito menor, então você vai tratar 300 pacientes para ajudar um paciente a não ter o caso. Então, na hora que eu avalio esse trabalho, eu coloco a tabela de Altman e eu consigo ver, calculando, né, de forma retrospectiva, na verdade, retrógrada, né, o Standard Difference, que o poder do estudo não passa de 63%. Então, é um poder muito maior, um risco de um erro tipo 2 muito maior. Então, o tamanho da amostra não tem um poder adequado para provar aquela hipótese inicial que existe diferença em usar e não usar. Será que existem riscos na utilização do antibiótico intracameral? Será que é só benefício? E você não vê que nada é só benefício na medicina. Então, para tudo que a gente tem uma consequência intencional, eu quero, na verdade, aqui evitar uma endoftalmite, eu vou ter uma série de consequências não intencionais na hora que eu injeto um antibiótico.
Então você vai ter casos de edema macular cistoide, por exemplo, com a utilização de cefuroxima, máculas que chegaram a mais de 800 micrômetros de espessura no pós-operatório. Você vai ter quadros de vasculite hemorrágica, com a utilização de vancomicina. Você vai ter quadros de reação anafilática, paciente tendo que ir para a UTI por conta de uma reação anafilática com a utilização de moxifloxacin. Você vai ter pacientes desenvolvendo quadros de Steven-Johnson pós-utilização de moxifloxacin. Você vai ter pacientes desenvolvendo atrofias irianas, importantes com a utilização do moxifloxacin intracameral. E você vai ter, o que é o mais importante, não é uma garantia que você não vai ter endoftalmite. Hoje existem vários pacientes que desenvolveram endoftalmite mesmo com a utilização do antibiótico intracameral. Então não existe 100%, você não pode garantir com certeza que a utilização do antibiótico vai evitar o risco de endoftalmite. Então, cataratas bilaterais, estou me sentindo seguro, vou fazer nos 2 olhos e o paciente desenvolve endoftalmite bilateral. Isso já foi descrito na Turquia, na Índia, nos Estados Unidos. Então aqui mais um caso do triamcinolona, mais o moxifloxacin, paciente 4 casos de endoftalmite, mesmo com a utilização do moxifloxacin, mais um caso de estafilococcus resistente à utilização do moxifloxacin. E quando você entra no CDC, que é o órgão que registra principalmente esses germes que vão criando resistência, você vê que uma ameaça séria que eles consideram é o Staphylococcus aureus meticileno resistente. E se vocês olharem no PubMed, eu fiz uma revisão, de 1990 a 2015 já existem descritos 27 casos de endoftalmite causadas por germes gram-positivos que eram resistentes à vancomicina, que é o melhor antibiótico com espectro para gram-positivo. E se vocês olharem esse trabalho do Bascom Palmer, de 448 casos de endoftalmite, 53% dos germes gram-positivos eram resistentes a moxifloxacin. Então, em conclusão, os clinical trials, os estudos com metodologia adequada são raríssimos, principalmente porque o tamanho da amostra é muito grande. Então, e não adianta fazer um trabalho com amostra pequena que não tem o poder estatístico para provar o contrário. Então é preciso você ter um desenho metodológico adequado para você dar uma resposta adequada. Então só existem 2 trabalhos, o trabalho europeu, o trabalho de Campinas, e o de Campinas com essa amostra significativamente menor. E a outra parte é tudo observacional, que tem todos os limites importantes que eu não vou mencionar. Os Estados Unidos está tentando, a Academia Americana está tentando fazer um estudo muito maior, com 75 mil olhos, mas que ainda está em andamento. Então, se vocês me perguntarem, o antibiótico intracameral reduz o risco de endoftalmite? Sim, ele reduz. Lembrar que eu vou tratar pelo menos aqui, eu botei uma média aqui de 600 pacientes para proteger um paciente com risco de endoftalmite. Então, será que isso se justifica? Vou deixar isso para discussão. E lembrar que eu vou tratar 600, eu estou levando a um quadro de resistência a esses antibióticos e ao desenvolvimento de bactérias resistentes com a utilização em pacientes que provavelmente não teriam nenhum benefício. E lembrar que para toda consequência intencional, eu tenho uma série de consequências não intencionais. Então eu diria que é um assunto controverso e que vou deixar os discutidores aí trabalhar em cima desse assunto aqui apresentado. Obrigado a todos e obrigado pelo convite.